Bem-vindos ao canal Margem Sul e ao seu canal CCK. O impulso verde e a corrida do cobalto. O trabalho infantil alimenta o seu Tesla? Você sabia que o smartphone que você está usando agora pode muito bem ser alimentado por trabalho infantil? Pois é, nós estamos aqui reproduzindo um documentário da RT que lança luz sobre o lado obscuro da produção de baterias, que é o principal impulsionador do impulso verde desse século. A RT é a agência russa Russian Today e diz o seguinte: se a palavra cobalto não passou pela sua cabeça desde as aulas de química do ensino médio, então pode ser que já esteja na hora. O mundo moderno está se tornando cada vez mais dependente do mineral para produzir baterias para telefones, laptops e carros elétricos. Então, provavelmente há um pouco de cobalto no dispositivo que você está usando neste exato momento, aí, sentado assistindo a gente. E um impulso verde sem precedentes que testemunhamos. A demanda por produtos elétricos, principalmente carros elétricos, disparou nos últimos anos. Assim como os preços do cobalto. Isso parece uma coisa boa para os produtores de cobalto, mas há um ponto preocupante aqui. O cobalto é produzido em vários países ao redor do mundo. Ainda assim, a maior parte do suprimento global é minerada em um país africano. A República Democrática do Congo tem um longo histórico de trabalho infantil. E, de acordo com a Organização de Direitos Humanos, Anistia Internacional, a crescente demanda colocou os mineradores da República Democrática do Congo sob extrema pressão para aumentar a produção, o que implicou em dezenas de milhares de crianças sendo forçadas a minerar. A pesquisadora da organização, Lauren Arnstedt, passou um tempo na República Democrática do Congo e disse à agência ABC que o trabalho nas minas de cobalto era extremamente perigoso, especialmente sem o equipamento de proteção certo. O trabalho por sua própria natureza é a pior forma possível de trabalho infantil, disse a senhora Armstead. Muitas vezes as crianças não estão envolvidas nas minas, mas estarão envolvidas em tarefas como triturar, transportar, peneirar, carregar cargas pesadas. Os forasteiros explorando os recursos naturais da República Democrática do Congo seguem um caminho muito familiar da era colonial. Os Estados Unidos chegaram ao empobrecido país africano em busca de urânio para produzir as bombas nucleares, que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Então, gastaram milhões de dólares protegendo seus interesses de produção no país. Hoje, com o Congo sendo o principal produtor de cobalto do mundo, o país está novamente em destaque, já que as principais montadoras se comprometeram a abandonar o motor de combustão e fazer a transição para carros elétricos nas próximas décadas. A busca pelo cobalto da República Democrática do Congo demonstrou como o movimento em direção à sustentabilidade e à revolução da energia verde, que visa preservar o nosso planeta para as gerações futuras, está preso no ciclo vicioso da exploração e ganância
muitas vezes colocando os interesses comerciais de empresas chinesas e americanas acima de tudo. A situação mudou consideravelmente, diz Emmanuel Concova, diretor executivo da African Resources Watch. Diz ele, no início de 2002 a 2007, 2008, 2009, principalmente empresas europeias extraíam minerais aqui. Empresas europeias estavam fazendo isso, mas então as coisas mudaram. Empresas europeias venderam suas ações para as empresas chinesas. E hoje, as empresas chinesas dominam a indústria. Então, agora, a China faz a maior parte da mineração. Agora, as empresas chinesas dominam a indústria de mineração aqui no Congo. O aumento da mineração de cobalto foi permitido para atender a crescente demanda e avançar a causa dos ambientalistas. Mas, de acordo com a Agência Internacional de Energia, se a alta taxa de produção continuar, a escassez de cobalto pode ocorrer já em 2030. Yannick de Courvoisier é um trabalhador infantil. Aos 7 anos, ele abandonou a escola e foi trabalhar nas minas. Muitas crianças congolesas têm de abandonar a escola e trabalhar nas minas para sustentar as suas famílias. E ele diz, quando eu ia para as minas, era para cuidar da minha família, porque havia muito sofrimento, diz Yannick. Desisti de estudar para ajudar minha mãe. Ela estava doente, meu pai estava morto e a família dele não cuidava de nós. Pessoas morriam na mina e você podia sufocar quando estava no fundo. Continua ele. Quando trabalhávamos lá e quando alguém se machucava, não podíamos nem olhar para ele. A pessoa tinha que ir e ser tratada por conta própria, pois estávamos lá para trabalhar. Em 2019, algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo Apple, Alphabet, que é a empresa controladora do Google, Microsoft, Dell e Tesla, foram levadas a tribunal em Washington por 13 famílias congolesas, cujos filhos supostamente morreram ou ficaram gravemente feridos durante a mineração de cobalto na República Democrática do Congo. Apple, Google, Microsoft, Dell e Tesla estão sendo processadas por suposto trabalho infantil na República Democrática do Congo. Os réus sabem que há um período de tempo significativo tem um setor de mineração lá na República Democrática do Congo que depende de crianças. E eles dizem, os congoleses, nossos filhos estão morrendo como cães, disse uma das mães cujo filho e primo morreram nas minas congolesas. Siddharth Kara, um especialista em escravidão moderna, estima que há mais de 255 mil pessoas minerando cobalto na República Democrática do Congo, e pelo menos 35 mil dos quais são crianças, algumas com apenas 6 anos. A sua pesquisa afirma que crianças com menos de 14 anos ganham, em média, $0,81
ou 81 centavos de dólar por dia, e mulheres adultas ganham, em média, 1,02 por dia, e homens adultos ganham, em média, 2,04 dólares por dia. Segundo Lauren Armstead, da Anistia Internacional, as crianças às vezes trabalham mais de 12 horas por dia. De acordo com estimativas da Unicef de 2014, 40 mil crianças estavam trabalhando ilegalmente em minas congolesas. No entanto, considerando o aumento da demanda global, esses números podem estar subestimados. Hoje, muitas crianças trabalham em pedreiras, é o que diz o médico local entrevistado pela RT. Então, temos crianças, temos mulheres grávidas de ser. E falando em crianças, frequentemente vemos um problema de crescimento retardado. Vemos que crianças que trabalham em minas crescem mais lentamente ou, em algum momento, param de crescer. Provavelmente é porque elas têm que carregar cargas pesadas. Quanto às mulheres grávidas, vemos deformações ocasionais em recém-nascidos. Se uma mulher grávida trabalhasse em uma pedreira, ela poderia dar à luz a um bebê com anormalidades fetais, ou um bebê poderia nascer morto. As mulheres grávidas que trabalham nas minas têm de expor os seus futuros bebês a riscos graves. O Estado proibiu mulheres grávidas de trabalhar nas minas. Mas as condições precárias fazem com que trabalhar na produção de cobalto seja a única opção para elas sobreviverem. Henrietta é mãe de 4 filhos. Ela geralmente acorda às 5 da manhã, faz as tarefas domésticas sozinha, cozinha para os filhos. Depois ela tem que ir para a pedreira para trabalhar. O marido dela está desempregado, então ela é a única provedora. Henrietta é mãe de 4 filhos e trabalha nas minas. Henrietta volta às 3 da tarde para terminar as tarefas. Ela termina as tarefas domésticas e alimenta os seus tios. Então, ela geralmente ganha de 15 a 25 dólares por dia e paga 15 por criança para a escola e 21 para as tarefas de serviços públicos. Quando perguntada sobre o que ela frequentemente pensa, Henrietta diz: eu muitas vezes penso que Deus me deu esta vida para que eu pudesse viver uma vida boa aqui, nesse mundo. Embora o aumento da mineração de cobalto na República Democrática do Congo esteja atendendo a crescente demanda, de acordo com a Agência Internacional de Energia, se a alta taxa de produção continuar, a escassez de cobalto pode ocorrer já em 2030. Gente, esse foi mais um Margem Sul África, em parceria com o canal CCK, de combate ao caroche. Acompanhe lá os nossos canais, tanto o CCK quanto o Margem Sul. Apertem o sininho, compartilhem esse conteúdo e sejam todos bem-vindos. E espero vocês no próximo episódio, no próximo programa. Muito obrigado e até lá. Adiós, tchau.